Jesus aos 30 anos de idade. Muitos pensam que entre os livros do Novo Testamento, os evangelhos foram os primeiros a serem escritos, porque eles falam de Jesus. Mas não foi assim que as coisas aconteceram na realidade. O escrito mais antigo do Novo Testamento é a primeira carta de Paulo ao povo de Tessalônica, na Grécia, no ano 51, 18 anos após a morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Só por volta do ano 64 aparece o primeiro evangelho, escrito por Marcos. Pouca gente percebeu como Jesus era importante. Ele viveu na face da terra há apenas 33 anos. Começou oficialmente o seu trabalho no ano 30. Revolucionou o mundo em apenas 3 anos. Esses 3 anos foram registrados pelas pessoas que conviveram com ele. A notícia foi passando de um para outro, de boca em boca, até se tornar documento escrito muito tempo depois. Portanto, a história se divide em 2 tempos: antes de Cristo e depois de Cristo. Marcos apresenta Jesus Cristo. O nome dele é João Marcos, filho de Maria, primo de Barnabé. O evangelista Marcos era natural de Jerusalém. Foi Pedro quem anunciou o evangelho na capital da Judéia. Com sua espontaneidade, ele conquistou o jovem Marcos. Pedro foi um instrumento de Deus na conversão do autor do segundo evangelho. Por isso ele é chamado de meu filho na carta do apóstolo. De Jerusalém, Pedro foi a Roma. E lá morreu, condenado à morte pelo imperador Nero. A última ceia de Jesus com os apóstolos foi realizada na casa da família de Marcos. Era lá também que os primeiros cristãos se reuniam. Acredita-se que foi na casa de sua mãe que os discípulos realizaram o cenáculo, onde receberam a força do Espírito Santo, conforme o livro dos Atos dos Apóstolos. Pedro conhecia muito bem João Marcos. Eles viajavam sempre juntos. E muitas vezes ouvia o apóstolo contar histórias de Jesus, e elas ficavam guardadas, bem vivas na sua memória. Quando Pedro foi condenado à morte, o jovem evangelista escreveu estas histórias de Pedro, para que elas não se perdessem. A relação que Marcos fez das memórias de Pedro com Jesus foi o primeiro evangelho escrito. É, portanto, a primeira narração da vida de Cristo, seus companheiros e sua boa nova. Ao contrário de Mateus, Marcos nunca tentou provar certas revelações e profecias a respeito de Jesus.
O seu objetivo sempre foi narrar os fatos da vida do Mestre, porque os atos ensinaram mais do que suas palavras. Marcos prova: Jesus é o Filho de Deus. Ele mostra tudo aquilo que o Senhor realizou durante a sua breve passagem pelo mundo. E como Jesus transformou a face da terra. No Evangelho de Marcos, a rejeição a Jesus Cristo é o maior pecado, a raiz de todos os males. Todo aquele que ouve o Evangelho tem obrigação de aceitar Jesus como Salvador ou assumir as consequências dessa rejeição. O povo no tempo de Jesus escolheu, e o povo em nossos dias também pode escolher. Essa presença maravilhosa que se irradia dos evangelhos deve ser apenas admirada. Essa voz que ressoa no mundo há 2000 anos é para ser ouvida apenas como se fosse a palavra de um líder talentoso? Qual é o lugar de Jesus na sua casa? Quem é Jesus para você? O Evangelho de Marcos exige uma resposta. A missão de João Batista. As profecias já estavam se cumprindo. No livro de Isaías, o Senhor disse: Este mensageiro vai à sua frente, vai preparar o seu caminho. Ele prega no deserto. Convertam-se, mudem de vida, estejam prontos para receber o Senhor. O nome deste mensageiro é João Batista. Ele apareceu no deserto e ensinava que todos deviam ser batizados como prova da sua decisão, abandonar o pecado e pedir o perdão de Deus. Os moradores da região da Judéia iam para o deserto. Eles queriam ouvir a mensagem de João Batista. Quando confessavam os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. João usava roupas de pelos de camelo, um cinto de couro, comia gafanhotos e mel silvestre. Vocês podem esperar. Depois de mim vem um homem muito mais importante do que eu. Tão importante que, sinceramente, eu não mereço nem me abaixar para desatar as correias das suas sandálias. Eu batizo vocês com água, mas ele vai batizá-los com o Espírito Santo de Deus. Este homem que João Batista anunciou com tanto amor, dedicação e respeito é Jesus. O batismo de João não era exatamente aquele praticado pelos apóstolos e pelas igrejas cristãs até aos nossos dias. O que o profeta fazia nas águas do Rio Jordão era apenas um sinal de conversão, um gesto de ligação do Velho ao Novo Testamento. As pessoas, ao se batizarem, expressavam o desejo de mudar de vida.
estavam se preparando espiritualmente para a chegada do Filho de Deus. Por isso que João dizia: eu batizo apenas com água. Um dos momentos mais emocionantes do Novo Testamento é o encontro de João Batista com seu primo Jesus. João estava batizando as pessoas normalmente nas águas do grande rio. De repente sentiu algo estranho. Alguém se destacava no meio da multidão. Era Jesus que estava chegando. Ele caminhou rumo à água mais profunda, onde João estava. João, eu também quero ser batizado. Eu é que preciso ser batizado por você. E você está querendo que eu o batize? Concorde comigo, João. Assim faremos tudo o que Deus quer. Depois do batismo, quando o mestre saía das águas, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele na forma de uma pomba. Uma voz forte veio lá do céu: Jesus, você é o meu filho amado. Você me dá muita alegria. Em seguida, o Espírito Santo levou Jesus para fazer um retiro espiritual no deserto. Durante 40 dias ele permaneceu sozinho, orando e jejuando. Havia muitas feras ali, mas os anjos de Deus o protegiam. Satanás, o anjo da maldade, foi desafiar o Filho de Deus. A tentação de Jesus no deserto. Satanás usa vários atrativos para seduzir uma pessoa. A narração da primeira luta de Jesus contra o diabo revela o quanto é preciso orar e vigiar para não cair em tentação. No final dos 40 dias em que Jesus orava e jejuava no deserto, ele sentiu muita sede, muita fome. O diabo se aproveitou da situação e tornou ainda mais intensos seus ataques. Ele queria envergonhar e derrotar Jesus, para que ele não cumprisse a grande missão de inaugurar o reino de Deus na terra. O diabo começou com a tentação do apetite. Se você é mesmo o Filho de Deus, eu quero ver. Transforme esta pedra aqui em pão. As Escrituras afirmam: nem só de pão vive o homem. Satanás então levou Jesus para o alto de um monte e exibiu diante dos seus olhos as grandes tentações dos reinos deste mundo. Eu lhe darei todo o poder e riqueza da terra. Tudo isto é meu. Posso dar a quem eu quiser. Tudo isto será seu. Mas você tem que se ajoelhar diante de mim e me adorar. As Escrituras afirmam: adore o Senhor, o seu Deus, de todo o coração e sirva somente a Ele.
Depois o diabo levou Jesus à cidade santa e o colocou na parte mais alta do templo. Quero ver, se você é de fato filho de Deus, jogue-se lá embaixo. As Escrituras afirmam: Deus vai mandar que os seus anjos cuidem de você. E eles naturalmente vão segurá-lo com as suas mãos para que nem mesmo os seus pés fiquem machucados nas pedras. As Escrituras afirmam: não tente o Senhor, o seu Deus. Jamais o coloque à prova. O diabo usou de todas as suas artimanhas para derrotar Jesus, mas não conseguiu. O Filho de Deus estava fortalecido pelo poder do Espírito Santo e pelo grande amor do Pai. Vá embora, Satanás! As Sagradas Escrituras afirmam: adore o Senhor, o seu Deus, e sirva somente a Ele. O primeiro milagre de Jesus. Houve um casamento no povoado de Caná, região da Galileia. A mãe de Jesus estava lá. Ele e os seus discípulos também tinham sido convidados. Maria então se dirigiu ao filho. Jesus, o vinho acabou. Ainda não chegou a minha hora, mãe. Mesmo assim, ela disse aos empregados: escutem, façam tudo o que Jesus mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra. Em cada um cabia de 80 a 100 litros de água. Com pena dos noivos que estavam passando vergonha, Jesus atendeu o pedido de sua mãe. Ele chamou os empregados. Por favor, encham os potes de água. Eles encheram todos os potes, até a boca. Agora tirem um pouco numa caneca. Levem ao dirigente da festa. De onde veio este vinho tão gostoso? O noivo deve saber. Todos servem primeiro o vinho bom e depois que os convidados bebem à vontade, aí sim, eles servem o vinho inferior. Mas você, hein? Guardou o melhor vinho para o fim. O mestre mostrou o seu poder e os discípulos creram nele. Assim, em Caná da Galileia, Jesus começou os seus milagres. O começo do trabalho de Jesus. Logo após a prisão de João Batista, Jesus, aos 30 anos de idade, iniciou a sua vida pública. Ele seguiu para a região da Galileia. Foi morar na cidade de Cafarnaum, perto do lago. Ali, na região de Zebulon e Naftali, ele começou a divulgar a boa notícia de Deus. Chegou a hora. O reino de Deus está bem próximo. Arrependam-se dos seus pecados e creiam na mensagem de salvação.
Jesus viu 2 homens pescando com rede. Eram os irmãos Pedro e André. Venham comigo. Eu vou ensinar vocês a pescar homens e mulheres para o reino de Deus. Pedro e André imediatamente largaram a rede e acompanharam Jesus. Um pouco mais adiante, eles encontraram outros 2 pescadores. Eram os filhos de Zebedeu, Tiago e João. Eles consertavam as redes no barco. Jesus também chamou os 2. Eles deixaram o pai com os empregados no barco e prontamente acompanharam o mestre. Jesus começou assim a reunir os seus discípulos. A primeira pregação deles foi ali mesmo, em Cafarnaum. Era um dia de sábado. O povo todo estava reunido na sinagoga. As pessoas que ouviram a pregação ficaram admiradas com o jeito simples de Jesus ensinar. Ele falava com muita autoridade e não como os professores da lei. Então apareceu ali um homem que estava dominado por um espírito mau. O que o Senhor deseja de nós, Jesus de Nazaré? Veio aqui nos destruir? Sabemos muito bem que o Senhor é o Santo Filho de Deus. Cale a boca, demônio! Saia deste homem! Então o maligno agitou violentamente o homem. Saiu dele. Todos ficaram espantados. Peraí, o que significa isso? Parece que Jesus ensina alguma religião nova. Ele manda até nos maus espíritos e eles obedecem. E a fama de Jesus, bem depressa, começou a se espalhar por toda a região da Galileia. Jesus cura a sogra de Pedro. Jesus e seus amigos João e Tiago deixaram a sinagoga e foram à casa de Pedro e André. A sogra de Pedro estava de cama, com uma febre muito alta. Ela está muito doente, mestre. Então Jesus foi até a cama, segurou a mão da mulher e deu a bênção. A febre desapareceu. Com muita alegria, ela se levantou e foi preparar a comida para os visitantes. O povo soube que Jesus estava na cidade. Por isso, ao cair da tarde, no começo da noite, muitos doentes começaram a se reunir em frente da casa de Pedro e André. Muitos milagres foram presenciados. Jesus curou diversas pessoas e ordenou aos demônios que saíssem definitivamente de suas vítimas. Era tarde da noite quando o mestre e seus companheiros foram dormir. No outro dia de madrugada, Jesus se levantou bem antes do amanhecer. Foi sozinho a um lugar deserto. Mais tarde, Pedro, André, Tiago, João saíram à procura dele. Procuraram em todos os lugares. Finalmente o encontraram.
Ele estava orando. Mestre, está todo mundo perguntando pelo senhor. Devemos continuar o nosso trabalho. Precisamos atender em outros lugares. Sim, meus amigos. Vamos aos povoados mais próximos. Todos precisam ouvir minha palavra. Afinal, foi para isso que eu vim. A família de Jesus. Jesus e seus companheiros andavam muito pela região da Galileia, mas retornavam sempre a Cafarnaum. E toda vez que ele chegava, a casa onde se hospedava ficava superlotada, tão cheia de gente que não havia lugar nem do lado de fora. Mesmo assim, chegaram 4 homens empurrando a multidão. Eles carregavam um paralítico numa esteira. Queriam muito que Jesus curasse aquele homem depois da pregação. Sabe o que eles fizeram? Subiram no telhado da casa, abriram um buraco e por ali desceram o paralítico na esteira, bem na frente de Jesus. O mestre sentiu a intensidade daquela fé. Filho, seus pecados estão perdoados. Alguns líderes judeus ouviram o que Jesus disse e comentavam baixinho entre eles: que negócio é esse? Como é que ele tem coragem de falar assim? É uma blasfêmia. Ele acha que é Deus. Só Deus pode perdoar pecados. Jesus sentiu o pensamento deles. Por que a minha palavra incomoda vocês? Eu sou o Messias. Tenho autoridade na terra para perdoar os pecados. Sei que falar é muito fácil. Qualquer um poderia afirmar isso. Porém, comigo é diferente. Posso provar o que estou dizendo. Então Jesus voltou-se para o homem, estendeu os braços e olhou firme nos olhos dele. Você já está curado. Pegue a sua esteira. Volte para casa. O paralítico se levantou. Parecia que nunca estivera doente. Deu um salto repentino, enrolou a esteira e desapareceu no meio da espantada multidão. Incrível! Nunca vimos nada igual. Jesus e os discípulos foram dali para o lago da Galileia. Muitas pessoas da região e outras da Judéia, Jerusalém, Idumeia, do outro lado do rio Jordão, de Tiro e de Sidom, todas procuravam Jesus porque ouviam falar sobre os milagres que ele fazia. Jesus pediu aos discípulos que lhe arranjassem um barco. No barco era bem melhor. Ele podia ser visto e ouvido pela grande multidão. Jesus estava curando muita gente. A sua fama crescia cada vez mais. Todos os doentes se empurravam, queriam tocá-lo. Então aqueles que estavam possuídos por espíritos maus caíam aos pés de Jesus e gritavam: o Senhor é o Filho de Deus. Porém, o mestre proibiu os espíritos de dizerem quem era ele. Ainda não havia chegado a hora de se revelar. Ensinamentos de Jesus.
Os seguidores de João Batista e os fariseus estavam acostumados a fazer jejum. Ficar sem comer de vez em quando fazia parte da sua religião. Algumas pessoas vieram saber: Jesus, os seguidores de João e os fariseus jejuam. Por que os discípulos do Senhor não jejuam? Vocês acham que os convidados para o casamento jejuam enquanto o noivo está com ele? Enquanto o noivo ainda está presente, é claro que não. Mas chegará o tempo em que o noivo não poderá estar no meio deles. Aí sim, aí eles vão jejuar. Ficar sem comer faz parte da velha maneira de acreditar. É como remendar uma roupa velha com um retalho de tecido novo. O remendo encolhe, rasga a roupa velha e o buraco aumenta. A velha maneira de acreditar é como alguém que, por engano, coloca vinho novo em odres velhos. Os odres arrebentam, o vinho se derrama e os odres ficam estragados. Por isso, o vinho novo precisa de odres novos. Era um dia de sábado. Jesus atravessava os campos acompanhado por seus amigos. Enquanto caminhavam, os discípulos colhiam espigas de trigo. Por que os seus discípulos estão fazendo o que a nossa lei proíbe fazer no sábado? Eles não podem fazer isso. É contra a nossa lei colher grãos no sábado. Vocês, fariseus, não sabem o que Davi fez. Quando ele e os seus companheiros não tinham comida e sentiram fome, Davi entrou na casa de Deus, na época do sumo sacerdote Abiatar, comeu e deu aos seus companheiros os pães oferecidos ao Senhor. No entanto, é contra a nossa lei alguém comer desses pães, a não ser os sacerdotes, não é verdade? O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Eu, o Messias, tenho autoridade até mesmo para decidir o que os homens podem fazer nos dias de sábado. Jesus entrou novamente na sinagoga. Lá encontrou um homem. Ele tinha uma das mãos aleijada. Alguns inimigos foram ali só para ver se Jesus ia curar aquele homem no sábado. Eles queriam arrumar uma prova para condenar e prender o mestre. Homem, vem aqui. Jesus olhou para o auditório e perguntou: o que a nossa lei diz a respeito do sábado? É permitido fazer o bem nesse dia? Ou se deve fazer o mal? Salvamos ou deixamos alguém morrer? Silêncio total. Ninguém respondeu. Jesus olhou zangado e triste para eles. Lamentava tanta incompreensão, ninguém queria entender, porém assumiu sozinho a responsabilidade. Olhou firme para o homem. Meu filho, estenda a mão. O homem estendeu. E a mão ficou perfeita. Os fariseus e os membros do partido de Herodes viram aquilo e saíram muito bravos. Precisamos dar um jeito nisso. Temos que matar este homem. Jesus escolhe os 12 apóstolos.
o mestre subiu ao monte. Convocou alguns discípulos que se reuniram com ele e escolheu 12 para serem seus companheiros e pregadores da mensagem de salvação. Todos receberam o poder para expulsar espíritos maus. Eles foram chamados de apóstolos. Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu. A estes deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o nacionalista, e Judas Iscariotes, que traiu Jesus. Quando Jesus voltou para a casa onde estava hospedado, uma grande multidão surgiu novamente. Era tanta gente que ele e os discípulos não podiam nem comer. Os parentes de Jesus souberam disso e foram buscá-lo, porque algumas pessoas espalhavam que ele estava louco. Os membros do partido de Herodes e os fariseus falavam: ele está dominado por Satanás, o chefe dos demônios. É Satanás, sim, que dá poder a esse homem, senão jamais poderia expulsar os demônios. Por isso Jesus começou a ensinar por meio de parábolas. Meus amigos, como é que Satanás pode expulsar a si mesmo? Um reino que se divide pode ser destruído. Uma família desunida acaba se destruindo, porque os seus membros lutam uns contra os outros. Se o reino de Satanás for dividido em grupos que lutam entre si, não continuará a existir, também será destruído. Em verdade, eu digo a vocês, os pecados que uma pessoa comete podem ser perdoados, mas as blasfêmias contra o Espírito Santo nunca serão perdoadas. A culpa desse pecado vai durar para sempre. Neste momento chegaram a mãe e os irmãos de Jesus e mandaram chamar o mestre. Havia muita gente perto dele. Então alguém disse baixinho: Mestre, a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora, querem falar com o senhor. Quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? Vejam, vocês aqui são os meus irmãos, minha mãe. Aqueles que fazem a vontade de Deus são meus irmãos, irmã, mãe. A parábola do semeador. Mais uma vez o mestre começou a ensinar perto do lago da Galileia. Em volta dele havia uma grande multidão. Era tanta gente que ele precisou sentar num barco para ensinar o povo. Meus amigos, um lavrador saiu para semear. Enquanto ele espalhava sementes pelo campo, uma parte delas caiu num caminho de terra batida. Vieram as aves, apanharam as sementes do chão duro, comeram tudo. Outra parte caiu num lugar de muita pedra e pouca terra. Cresceu depressa, mas logo murchou debaixo do sol quente e morreu. As outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram, elas ficaram sufocadas
e não produziram nada. Algumas sementes caíram em terra boa, brotaram, cresceram e produziram na base de 30, 60 e até 100 por um. Se vocês têm ouvidos para ouvir, ouçam. Jesus terminou de falar. A multidão foi embora. Os discípulos ficaram. Será que alguém entendeu alguma coisa, mestre? O que significa esta parábola? Por que o Senhor fez esta comparação? A vocês é permitido conhecer o segredo do reino de Deus. Mas para aqueles que vivem fora, eu ensino por meio de comparações, para que olhem e não enxerguem, escutem e não entendam nada. Assim eles não se convertem a Deus e não são perdoados. Se vocês não entendem esta parábola, como vão entender as outras que eu ainda não contei? O lavrador é qualquer um que semeia a mensagem de Deus com o propósito de plantar a boa semente na vida dos outros. Alguns são como a semente caída na beira do caminho. Logo que escutam, o demônio faz com que imediatamente esqueçam o que ouviram. Outros são como a semente caída em terreno onde havia muita pedra. Quando ouvem a mensagem, aceitam com alegria, mas duram pouco, porque eles não têm raízes. Quando chegam os sofrimentos e as perseguições, desistem logo. Outros ainda parecem a semente caída no meio dos espinhos. Eles ouvem a mensagem, mas quando surgem as preocupações deste mundo, a ilusão das riquezas e outras ambições, eles sufocam a mensagem e não produzem nenhum fruto. Mas existem aqueles que são como a semente lançada em terra fértil. Eles ouvem, aceitam, entendem a mensagem. Assim produzem muitos frutos, uns 30, outros 60 e outros ainda 100 vezes mais. O reino de Deus é como o homem que joga a semente na terra e volta para casa. Enquanto os dias passam, a semente cresce, independente do trabalho dele. A terra faz a semente brotar e crescer por si mesma. Ele não sabe como isso acontece. Primeiro surge a planta, depois a espiga e mais tarde os grãos que enchem a espiga. Então o lavrador vem e colhe o fruto. Como eu posso descrever o reino de Deus? É como a semente de mostarda, a menor de todas as sementes. Depois de semeada, cresce muito e se torna uma das maiores plantas. Os seus ramos ficam tão grandes que os pássaros fazem seus ninhos para se abrigarem debaixo de suas folhagens. Assim, meus amigos, é o reino de Deus. No quarto CD, vamos apresentar momentos maravilhosos da vida de Jesus, como o encontro com Mateus, o cobrador de impostos, o pronunciamento do Sermão da Montanha
e os principais ensinamentos de Jesus na Galileia. Tudo isto para vocês no próximo CD. Até lá!